Desde o princípio, antes mesmo que existissem montanhas ou florestas, as águas já estavam lá. O livro de Gênesis nos conta que a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria a face do abismo. A palavra hebraica para abismo, terron, não significa apenas profundidade. Ela fala de um reservatório primordial de mistério, algo que existia antes da ordem e da luz. E quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não estava só preparando o palco da criação, mas também traçando fronteiras invisíveis. Naquele momento, o oceano se tornou mais do que água. Virou um limite, uma prisão, uma testemunha e um arquivo de segredos. Ao longo da história, a humanidade sempre olhou para o mar com uma mistura de fascínio e medo. Aprendemos a navegar, a pescar, a explorar a superfície. Mas as profundezas sempre foram um território proibido. É como se Deus tivesse desenhado uma linha clara entre o que podemos conhecer e o que deve permanecer selado. Na tradição hebraica, o mar representa tanto o julgamento quanto a contenção. Ele não é só um elemento da natureza, é um símbolo de forças poderosas mantidas sob controle divino. Uma barreira para impedir que o caos volte a dominar o mundo. Essa tensão fica muito clara no relato do dilúvio. Gênesis diz que as fontes do grande abismo se romperam. A água não veio só de cima, ela subiu de baixo, das profundezas que estavam seladas. Isso nos faz pensar. Existe algo guardado sob a crosta do mundo. Algo que pode ser liberado em momentos de juízo divino. O dilúvio não foi só uma chuva sem fim. Foi a liberação temporária desse reservatório primordial. Depois, quando as águas baixaram, esse reservatório foi fechado novamente. O oceano se tornou uma tampa gigantesca sobre segredos antigos. O livro apócrifo de Enoque vai ainda mais fundo. Nele, Enoque descreve prisões espirituais criadas para os vigilantes, anjos que desceram à terra e corromperam a humanidade com conhecimentos proibidos. Alguns desses anjos foram acorrentados em regiões profundas, aguardando o julgamento final. Embora o texto não dê coordenadas geográficas, a linguagem de abismo e profundidade se conecta diretamente com a simbologia das águas. Assim, muitas tradições passaram a ver o oceano como uma espécie de cárcere invisível, onde forças espirituais esperam o momento determinado por Deus. E nesse cenário, surge a figura do Leviatã, um guardião e um símbolo. No livro do Jó, Deus descreve essa criatura colossal, impossível de ser capturada pelo homem. Nos Salmos, o Leviatã é uma criação de Deus, feita para habitar o mar. Ele não é um rival de Deus, mas uma criatura submissa a ele. Mesmo assim, sua descrição causa terror, escamas impenetráveis, força devastadora, uma presença imensa. Alguns sábios antigos diziam que Deus reservou o Leviatã para o futuro, quando seu propósito final será revelado. Outros o viam como o próprio caos mantido sob controle. Um lembrete de que a ordem do mundo depende da contenção constante do abismo. Quando Moisés entra na história, ele já tem uma relação íntima com as águas. Salvo do rio Nilo, ele guia seu povo através do Mar Vermelho, que se abre e depois se fecha sobre os exércitos egípcios. Esse evento repete o padrão do dilúvio. A água como instrumento de julgamento e libertação ao mesmo tempo. Moisés, que conhecia a sabedoria egípcia e foi moldado pela revelação divina, entendia que as águas eram mais do que geografia. Ele recebeu instruções sobre o tabernáculo e o véu que separava o lugar mais sagrado, sobre limites que não podiam ser ultrapassados. Assim como o véu escondia a glória de Deus, o oceano esconde dimensões que não foram feitas para o nosso acesso. Algumas tradições místicas sugerem que Moisés teve acesso a conhecimentos passados, desde Enoque, uma linha de revelação que incluía os mistérios da criação e do juízo. Enoque, que andou com Deus e foi levado sem experimentar a morte, teria tido visões das estruturas invisíveis do cosmos, incluindo abismos, reservatórios de ventos e de águas. Não importa se lemos isso de forma literal ou simbólica, a mensagem é a mesma. Existem camadas da realidade que não estão abertas ao nosso olhar. O oceano, nesse sentido, é uma metáfora perfeita, e talvez até uma realidade física.
dessas camadas escondidas. A ideia de que o mar guarda ruínas de civilizações antigas é muito forte em nossa cultura. Mitos sobre continentes submersos, cidades perdidas. A imaginação humana projeta nas profundezas tudo o que se perdeu no tempo. Mas, à luz da história do dilúvio, isso ganha um peso teológico. Se o mundo antes do dilúvio tinha suas próprias estruturas e conhecimentos, o oceano se tornou o túmulo e o cofre dessas memórias. Deus não apenas destruiu, ele selou. O que foi submerso permanece fora de alcance, como um aviso silencioso. E essa ocultação pode ser vista como um ato de misericórdia. O livro de Enoque diz que os vigilantes ensinaram metalurgia avançada, encantamentos e manipulação de forças da natureza. Esse conhecimento, dado fora da hora, acelerou a corrupção humana. Se parte desse saber foi engolida pelas águas, então o oceano funciona como um mecanismo de proteção. Não se trata apenas de esconder ruínas, mas de impedir que um ciclo destrutivo se repita antes do tempo. Mas as escrituras também falam de um futuro em que todos os segredos serão revelados. Os profetas descrevem um dia em que nada ficará oculto. O mar, que hoje guarda mistérios, tem um papel nesse drama final. Em visões apocalípticas, ele entrega os mortos que nele estavam, e a própria estrutura do mundo é transformada. A imagem é muito forte. O que estava submerso emerge. O que estava preso é julgado. O que estava escondido é exposto à luz. O oceano deixa de ser uma barreira e se torna uma testemunha. Conectar Enoque, Moisés e o fim dos tempos é perceber uma linha contínua de revelação. Enoque vê os bastidores do universo. Moisés estabelece a lei e os limites. E os profetas anunciam o dia em que esses limites serão revistos. O oceano atravessa todas essas fases como um símbolo constante do limite que Deus impôs ao caos e ao conhecimento prematuro. Ele é o grande lembrete de que a soberania divina inclui tanto o que é revelado quanto o que é ocultado. Hoje, com toda a nossa tecnologia, ainda conhecemos uma fração minúscula das profundezas do mar. Fendas abissei, montanhas submarinas, ecossistemas inteiros continuam fora do nosso alcance. Essa realidade científica parece ecoar a intuição teológica dos antigos. As águas profundas permanecem, em grande parte, inacessíveis. É como se a própria criação cooperasse com o propósito divino de manter certos mistérios guardados até a hora certa. E há também uma dimensão espiritual aqui. O oceano pode representar as profundezas do nosso próprio coração, onde memórias, traumas e potenciais permanecem submersos. Assim como Deus delimitou o mar, Ele também conhece e regula as profundezas da nossa alma. O julgamento final não será apenas cósmico, mas pessoal. O que está oculto no nosso íntimo será trazido à luz. A simbologia, seio o mar exterior, reflete o abismo interior. Se olharmos para a narrativa bíblica como um drama que se desenrola, percebemos que a história caminha para um clímax em que as contenções serão removidas. O que foi acorrentado nas profundezas espirituais enfrentará seu julgamento definitivo. O que foi preservado como testemunho será revelado. E o que hoje nos parece o silêncio das águas pode ser, na verdade, uma grande preparação. Moisés enfrentou o mar e o viu se abrir. Enoque contemplou os abismos celestiais. O fim dos tempos unirá essas dimensões em uma revelação total. Talvez o maior mistério não seja o que Deus escondeu nos oceanos, mas por que Ele escolheu esconder? A resposta parece apontar para proteção, para aprendizado e para propósito. Proteção contra forças que não saberíamos como lidar. Aprendizado, porque o limite nos ensina a depender de algo maior. E propósito, porque a história tem uma direção e um final. O oceano não é um depósito aleatório de segredos. Ele faz parte de um roteiro muito maior. Quando olhamos para o horizonte no mar, vemos apenas uma linha onde o céu e a água se encontram. Mas, à luz dessas antigas narrativas, essa linha é uma fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Enoque caminhou além do visível por meio da revelação. Moisés atravessou o mar por meio de um milagre. E o futuro descrito pelos profetas aponta para uma transformação onde não haverá mais mar, como símbolo de separação. Até lá,
as águas continuam a cumprir seu papel silencioso. Assim, os três grandes temas se unem: o abismo primordial da criação, as criaturas e forças guardadas nas profundezas, e os segredos do mundo antediluviano selados pelo dilúvio. Todos apontam para uma certeza: Deus governa não apenas a superfície iluminada da história, mas também suas regiões submersas. O oceano é um memorial do passado, uma prisão do presente e um prenúncio do futuro. Ele guarda os ecos de Enoque, os sinais compreendidos por Moisés e as promessas que apontam para o desfecho de tudo. E quando esse desfecho chegar, o que hoje está escondido cumprirá seu propósito. As águas que cobriram o mundo testemunharão contra a corrupção antiga. As profundezas que serviram de cárcere liberarão seus prisioneiros para o julgamento. E o mesmo Deus que pairava sobre o abismo no princípio declarará que sua obra está consumada. Até esse dia, o oceano permanece como um véu líquido entre nós e os mistérios que ainda aguardam a hora certa para emergir. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesses mistérios conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!